agradecer a todos vocês que já se inscreveram no nosso canal, que estão curtindo, compartilhando, tá bom? E você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui embaixo, tá bom? Coloque lá inscrito e clique no sininho de notificação para que assim que eu for postar alguma novidade você vai receber a informação, tá bom? Então quero agradecer imensamente a cada um de vocês, aos meus alunos, pessoas que procuram por um conteúdo relevante para poder desenvolver uma redação excelente, tá bom? Esse conteúdo vai para você, tá bom? Então quero agradecer imensamente a você que está procurando um conteúdo com qualidade para poder utilizar aqui o meu canal, tá bom? Então a nossa aula de hoje nós vamos trabalhar a competência 3, tá bom? Então a competência 3 é o que nós vamos chamar o projeto de texto, né? Um texto bem elaborado, bem organizado, e aí a gente precisa saber como o texto ele funciona, como esse projeto de texto funciona, tá bom? Então a competência 3 ela utiliza os seguintes verbos: selecionar, relacionar, organizar, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. O que é que você precisa entender a partir daí? Bem, a partir do momento que você entra em contato com a proposta de redação, você precisa demonstrar conhecimento, né? Sabe que a parte do repertório ele é avaliado na competência 2. No entanto, o ato de selecionar, ou seja, de escolher, né, informações, relacionar, organizar em função do ponto de vista, isso já é avaliado na competência 3, tá bom? Então, o que é que a gente precisa entender a partir daí? O projeto de texto. O projeto de texto é aquilo que você planeja, é aquilo que você propõe ou aquilo que você cria uma expectativa no leitor. A partir do momento que você cria uma expectativa no leitor, ele vai atrás daquelas informações que você apresentou, tá? Então, dentro dessa organização, dentro desse projeto que você apresentou, a gente precisa perceber que há um projeto, há uma organização do texto, tá bom? Então, dentro desse projeto, nós vamos trabalhar 3 aspectos importantes, tá bom? O projeto de texto em si, que é uma organização, como é que esse projeto vai funcionar. Então existe uma estratégia bem interessante. Primeiro, você organiza a sua introdução, tá? De modo que essa introdução ela é desenvolvida no decorrer do texto. O que significa que ao desenvolver o texto, cria uma estratégia logo na introdução para que esse encaminhamento esteja muito claro dentro do seu texto, ou seja, no projeto de texto. De posse dessa primeira estratégia, você vai fazer um segundo ponto muito importante, que é apresentar esse enfoque no decorrer do texto. E aí o aspecto que vai fazer com que a sua redação realmente seja uma redação bem produzida, bem clara e objetiva. A partir do momento que você apresenta esses enfoques no desenvolvimento, e aí você vai ter que desenvolver esses argumentos. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, é importante que você perceba que esse argumento que foi apresentado na introdução, ele precisa ser desenvolvido. É o que nós vamos chamar, ele precisa ser expandido. Qual a dica importante? Ao iniciar o primeiro parágrafo, você vai utilizar um elemento para dar uma ideia de hierarquização. Por exemplo, em primeira análise, a princípio, principalmente, tá? E a partir daí, você vai apresentar o que nós vamos chamar de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É aquela informação que você utilizou lá na introdução, que agora você vai evidenciar que esse ponto é um dos fatores que contribui para o problema, tá? Quando você finaliza esse primeiro período, você vai agora desenvolver ou expandir. O que significa? Significa que você vai justificar
você vai analisar. É nesse momento que você vai recorrer ao repertório, a uma estratégia argumentativa para poder confirmar aquilo que você apresentou como mais relevante. Outra parte importante ainda dentro do parágrafo do desenvolvimento é análise do repertório em função do que você está defendendo, tá? Então não adianta você querer utilizar repertório aleatório. O que isso significa? Que às vezes o aluno ele se preocupa muito em utilizar o repertório, mas não busca saber por que ele está utilizando, tá? Um outro ponto importante ainda dentro do parágrafo é a frase de fechamento, tá? É onde você vai finalizar a discussão desse primeiro enfoque para que o leitor perceba que você é um leitor muito ativo, muito perceptível a partir do momento em que você utiliza essas informações, tá? Então você precisa desenvolver os argumentos de modo que tudo fique muito claro e fechado. E aí você vai para o segundo parágrafo do desenvolvimento. A estratégia é a mesma. Veja qual a relação do parágrafo anterior com o parágrafo seguinte, para você poder estabelecer uma relação de soma, de consequência, de oposição, vai depender da estratégia que você utilizou. Próximo ponto, a conclusão, tá? No início você pode utilizar uma conjunção conclusiva e aí você evidencia o que? A problemática. A partir do momento que você evidencia a problemática, você vai apresentar a proposta de intervenção que esteja relacionada ao problema abordado, tá? De posse dessas informações, dessas orientações, para você poder apresentar a proposta de intervenção, não esqueça que você precisa utilizar agentes interventivos que tenham uma relação direta com o problema abordado. Terminou a primeira proposta de intervenção, você apresenta a segunda proposta de intervenção, que está relacionada à segunda problemática. E aí você vai utilizar uma frase de fechamento, né? Você vai finalizar a discussão. Quando eu consigo fazer tudo isso de uma forma muito clara e objetiva, aí nós vamos para um outro ponto importante. Falei do projeto de texto, falei do desenvolvimento desses argumentos, e aí a gente precisa entender também o que é autoria, tá? A autoria ela é construída com o projeto, com o desenvolvimento do texto. A autoria é você deixar a sua marca, algo que é seu, tá? Então, muito cuidado para você não ficar reproduzindo informações sem nenhum momento você intervir ou escrever da sua maneira, do seu entendimento. Isso é muito importante dentro da produção de um texto. Como construir a autoria? E aí você tem que ter cuidado para que o texto ele não fique meramente expositivo, né? Então você tem que utilizar modalizadores para que o leitor perceba que a sua força argumentativa ela é muito eficiente e isso vai ajudar bastante no momento de construir um texto de uma forma bem clara, tá? Então a competência 3, ela vai trabalhar com selecionar informações de várias áreas do conhecimento, organizar, né, relacionar essas informações em defesa de um ponto de vista. Logicamente que esse ponto de vista é a sua tese, é o seu posicionamento. E a parte muito importante do texto, logicamente, é a introdução que você vai apresentar para o leitor, tá? Então, quando eu consigo deixar isso muito claro no meu texto, eu consigo perceber, logicamente, que o texto ele foi bem pensado, que o texto ele foi bem elaborado, tá? Então, essas informações elas são importantíssimas para que você consiga grandes resultados, tá bom? Eu acredito em você porque você é uma pessoa persistente,
é uma pessoa que vislumbra grandes resultados e a redação ela é um meio que vai fazer com que você entre na universidade, tá bom? Um grande abraço a você e até a próxima, tá bom? Um abraço.